Informamos que esta gravação teve alguns problemas de sinal de internet, ocasionando alguns defeitos na mesma. No entanto, por estar na generalidade perceptível e pela importância do tema, vamos disponibilizá-la no YouTube. Obrigado. Olá, bem-vindos a mais um estudo da ASPEC centrado na Palavra de Deus, na Bíblia, vida e fundamentos da fé cristã. Estes estudos são centrados nos livros de discipulado chamados Operação Timóteo. E nós hoje vamos abordar, fazendo a diferença, capítulo 3, usando o dinheiro com sabedoria. Este vai ser o nosso estudo, centrado hoje em usando o dinheiro com sabedoria. Vamos ver 5 aspectos deste primeiro tema, deste capítulo, que é qual é a natureza espiritual do dinheiro? O ponto 2, o que revela a nossa gestão do dinheiro a respeito da nossa natureza? Ponto 3, como deveríamos encarar as nossas finanças? Ponto 4, como podemos prestar auxílio através das nossas finanças? E ponto 5, como podemos pôr em prática estes princípios em termos de rendimentos e despesas, orçamentos, impostos, como aplicar na prática estes princípios. Todos estes subtemas irão ser abordados com base na Escritura. E estamos aqui então agora no PDF relativamente ao volume 4 destes estudos bíblicos e no capítulo 3, usando o dinheiro com sabedoria. Nós vamos agora então ler estes parágrafos iniciais e eu vou pedir ao Alexandre a guiar o favor de ler estes 3 parágrafos. Alguns dizem, porque é que sobra tanto mês depois do dinheiro acabar? Anónimo. Não há justificação para se ser o homem mais rico no cemitério. Dali não se podem fazer negócios. Coronel Arnold Standards. As nossas carteiras têm mais a ver com o céu e também com o inferno do que os nossos dinários. Helmut Tillich. Obrigado, só um momentinho. Porque é que sobra tanto mês depois do dinheiro acabar? Ou seja, isto acontece com muitas famílias e com muitas pessoas que uns dias antes já acabou o dinheiro, e isto é algo importante para nós realmente abordarmos. Não há justificação para ser o homem mais rico no cemitério. Realmente, a pessoa que está centrada apenas na riqueza, um dia vai parar onde todos nós iremos parar, ao cemitério, e todo aquele dinheiro que ele tiver não lhe vai valer de mais nada. Porque as nossas carteiras têm a ver com o céu e também com o inferno dos nossos, mais do que os nossos inários. Ou seja, a maneira como nós usamos o dinheiro, ela revela se o nosso coração está comprometido com Deus ou não, ou se nós estamos, na verdade, continuamos a viver a nossa vida à nossa maneira, sem estarmos comprometidos com Deus, e provavelmente continuamos perdidos e nós nem sequer nos apercebemos disso. Pode continuar a leitura, por favor. Introdução. Muitas pessoas sentem-se incomodadas quando se fala a respeito de dinheiro. O que tem a ver as finanças com a fé? Muito, segundo Jesus. 16 das suas 38 parábolas falam de dinheiro e riquezas. Cerca de 500 versículos da Bíblia tratam de oração. Menos de 500 da fé. Contudo, existem mais de 2.000 versículos sobre o dinheiro e riquezas. Existe claramente uma perspectiva bíblica a respeito do dinheiro e como utilizá-lo. Isto é algo fantástico, porque a maioria das pessoas desconhece que a Bíblia faça tantas referências às riquezas e ao dinheiro e que fale tanto acerca destes temas. A verdade é que quando nós debruçamos sobre a Bíblia para estudar estes temas, nós os encontramos. E nós hoje vamos debruçar sobre várias destas situações. Pode continuar? Atire-se à água. Qual destas seguintes descrições melhor define a sua atual situação financeira? A. Nadando em dinheiro. B. Cabeça fora de água. C.
boiando na água. D, afundado em dívidas. É outra. Isto, digamos que é uma possibilidade que cada um de nós pode avaliar a sua situação e digamos, e ver em qual destas alíneas se encaixa, não é? Há aqui uma outra que eu coloquei, uma possível, não é? É equilibrado, com todas as necessidades supridas e ainda com algum dinheiro para poder ajudar outras pessoas, ajudar, enfim, a obra de Deus, ajudar obras missionárias e etc. Portanto, seria talvez uma possibilidade também, não é? É claro que muitas vezes ao longo da nossa vida nós somos capazes de passar por algumas destas. O nadar assim em dinheiro não é para tantos assim, porque não são todos Bill Gates, não é? Mas digamos que muitas vezes o cabeça fora d'água acontece-nos, o boiando na água também e o afundado em dívidas às vezes também pode nos bater à porta, não é? Vamos então prosseguir, pode continuar, Alexandre. Como se sente neste momento a respeito da área financeira na sua vida? Quer responder, Alexandre? Eu digo que neste momento estou salvo. Eu acho que é mais uma pergunta que cada um dará a sua própria resposta, não é? Como é que cada um se sente na área financeira, mas claro que nós temos sempre que ter uma vida sempre controlada, não é? O dinheiro não suporta tudo. Eu tive conhecimento de casais a ganharem quase 10 mil euros e eles não conseguiam que o dinheiro lhes chegasse para o mês, a ganhar os dois juntos, não é? Porque eram pessoas que trabalhavam na área da medicina e então eles ganhavam 10 mil euros ou mais e tinham dificuldade em que o dinheiro lhes chegasse para o mês. Mas pronto, é bom que nós tenhamos as nossas finanças equilibradas. Então nós vamos abordar estes 4 temas que já se falou há bocadinho: qual é a natureza espiritual do dinheiro, o que revela a nossa gestão do dinheiro a respeito da nossa natureza pessoal, ponto 3, como deveríamos encarar as nossas finanças, ponto 4, como podemos prestar auxílio através das nossas finanças e ponto 5, como podemos pôr em prática estes princípios. Vamos então começar aqui com o ponto 1. Eu agradeço a ajuda que o Alexandre deu e agora ia pedir a ajuda ao Pedro Parente, se fizer o favor, se pode prosseguir com a leitura. Qual é a natureza espiritual do dinheiro? Tostões do céu. Faça um comentário a respeito da fonte de riqueza, segundo 1 Crônicas 29, 11 e 12. Então, o Luís me diz, por favor, se pode prosseguir com a leitura da passagem. 1 Crônicas 29, 11, 12. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Acabou de ler na versão de Almeida corrigida, fiel. Eu agora vou ler na versão nova tradução linguagem de hoje. E diz assim: Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo o que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o Rei, o supremo governador de tudo. Toda a riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Esta é na nova tradução, linguagem de hoje. É impressionante como nós aqui vemos tão claro que tudo está na mão de Deus, ou seja, tudo provém dele. É por isso que há pessoas que às vezes vêm do nada e se ingram na vida e vão longe, e há pessoas que têm muito ou chegam a uma altura de grande riqueza e perdem tudo por uma má aventura. E estas coisas acontecem porque Deus assim o permite, ou outras vezes porque Deus assim o ocasiona mesmo para dar alguma lição a essa pessoa. Muitas vezes para que ela possa até vir a Cristo, vir à salvação, porque muitas vezes a pessoa escuda-se atrás da riqueza e acha que tem o mundo na mão.
e então, na verdade, tudo está na mão de Deus. Aqui a pergunta que nos é feita, faça um comentário a respeito da fonte da riqueza, segundo 1 Crónicas, que nós acabamos de ler, 29, 11 e 12. Nós acabamos de ver que tudo está na mão de Deus, não é? Tudo está dependente dele. E depois a pergunta a seguir é quem está a controlar? E nós acabamos de ver que é ele mesmo, é o próprio Deus. O Deus Todo-Poderoso, não é? Que ele controla todas as coisas. Como deveria isto afetar a nossa atitude para com o dinheiro? E eu agora tenho aqui um comentário que é o seguinte: nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor, em Deus, porque dele procedem todas as coisas, e contentarmos com o que temos. É bom nós termos sempre o desejo de ir mais além e de irmos mais longe, isso é normal. Mas se for uma ambição desmedida já pode ser prejudicial, ou seja, se ela se tornar ganância já pode ser prejudicial. E é bom nós aprendermos, pronto, a sermos felizes com aquilo que temos. Amanhã temos mais, vamos ser felizes com mais. Temos menos, vamos ser felizes com o que nós tivemos. Porque isso agrada a Deus, o contentamento, e faz de nós pessoas muito mais alegres e muito mais satisfeitas. Claro, conforme Deus abre portas através das oportunidades, devemos seguir por elas e não querer tudo hoje, não é? Que é aquilo que devemos alcançar daqui a mais uns anos, que é tudo logo hoje, porque cada coisa tem o seu tempo. Pode continuar com a pergunta, por favor? Como deveria isto afetar a nossa atitude para com o dinheiro? Isso, eu já respondi a essa. Pode fazer a pergunta a seguir. As moedas americanas trazem a frase: confiamos em Deus. É uma inscrição com mais sentido do que muitas pessoas julgam. O dinheiro é bom. Veja Eclesiastes 5,19 e nota a atitude que deveríamos ter. Eclesiastes 5,19: e a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Yeah. Então aqui a pergunta é se o dinheiro é bom e note a atitude que nós deveríamos ter. Uma resposta a esta questão é sim, não há mal no dinheiro, se bem utilizado e não se tornar o nosso Deus. Portanto, não tem problema se nós não fizermos do dinheiro a única razão de viver, não é? Tratando-se de um dom de Deus, o poder para desfrutar o que Deus nos dá, devemos ser gratos a Ele e usar de sabedoria para o gerir. Portanto, atitude de gratidão, sabendo que dele provém a nossa provisão. Pode prosseguir? Em Provérbios 3:9, qual o propósito principal para a provisão que nos foi dada? Como podemos fazer isso? Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Yeah. Realmente, Deus quer no mínimo, isto para mim traduz-se em fidelidade e reciprocidade. E reciprocidade de compromisso, não é? Exatamente. Ele ali faz a pergunta do principal, qual deveria ser o propósito principal. Digamos que eu diria o primeiro propósito. Claro que nós temos que trabalhar para trazer o dinheiro que através do trabalho que Deus nos dá as finanças para o sustento da nossa casa. Ele nos abençoa através do trabalho, mas digamos que a primeira coisa que nós deveríamos realmente atender era honrar a Deus com os nossos bens e com a primeira parte de todos os nossos ganhos, ou seja, aquilo que nós recebemos de salário, de resultados, de lucros, de negócios que nós ganhemos, mesmo que venha à nossa mão como ganho, nós darmos prioridade em abençoar a obra de Deus, em abençoar também pessoas em necessidade. E isso normalmente é atribuído uma percentagem para o controlar, não é? É atribuído uma percentagem que cada pessoa deve dar livremente de acordo com o que tem no seu coração. Isso é o que nós iremos ver agora a seguir mais à frente. Ao honrarmos Deus com o nosso dinheiro,
que a armadilha deve ser evitada segundo Atos 8:20. Atos 8:20. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Yeah. Aqui umas... Diga. Não, realmente, e dizer que é a tal situação das pessoas dependerem, pensar que o dinheiro é tão necessário para depender dele, não é? Quando realmente, enfim, toda a provisão vem do alto, não é? Aqui, exatamente, aqui o que ele está a referir é, isto foi um homem que quis comprar o dom de Deus pagando com dinheiro, e Deus não se compra, ou seja, ninguém pode pensar que vai manipular Deus, e esse é o grande perigo. Às vezes as pessoas atrás de dinheiro querem fazer, digamos, manipular Deus e ver se Deus dá o jeitinho de eu poder, enfim, ter uma vida melhor. E esse tipo de manipulação não se pode fazer com Deus, porque isso acaba por ser mal para nós. Deus não aceita, não admite tal coisa e até nos pode colocar em situação aflitiva, não é? Temos que ter cuidado. Aqui tinha esta observação: devemos evitar a armadilha de tentar comprar os dons de Deus, ou que a partir de nossas ofertas Deus nos conceda aquilo que nós queremos. Isto seria manipulação e Deus jamais se deixa manipular. Pelo contrário, estaríamos a afundar-nos na perdição. Portanto, é realmente algo que nós precisamos estar despertos. É o perigo que se passa hoje com campanhas espirituais, não é? Quer dizer, campanhas de prosperidade. Assim, quem dá mais recebe mais de Deus e mais depressa, não é? Quer dizer, que isto é completamente errado e contrário à palavra, não é? Isso é uma boa observação que está a fazer, porque o problema é que propõem quase um negócio. Exato. Que é aquele que dá mais, Deus vai abençoar mais, mas não dizem que tu tens que conhecer Deus, tens que obedecer a Deus, tens que amar o próximo, tens que perdoar o próximo. Quer dizer, a pessoa vai dar dinheiro a achar que vai fazer um negócio com Deus, mas depois em todas as outras coisas está em desobediência, e Deus não funciona assim, não é? Deus não funciona assim. E há aqui uma palavra que é sempre com muito temor que eu encaro, que se chama a honra, não é? A honra que nós devemos dar, que Deus, enfim, que é devida a Deus, não é? Quer dizer, e não só, os homens também gostam de receber honra. Marido e mulher também se devem honrar, não é? Mas a honra a Deus, ela é especial, porque realmente se traduz. Claro. É assim. Então, na sua opinião, como podemos honrar a Deus com riquezas sem tentarmos suborná-lo? Exatamente, com uma fidelidade, com razoabilidade, sabendo que, no meu entender, o dinheiro tem que ser usado de três formas, né? Primeiro, para o pão, temos que pagar as nossas despesas, né? Segundo, é a fidelidade a Deus, dando o dízimo e dando a oferta. E a terceira é a generosidade. Nós também devemos guardar alguma coisa daquilo que é nosso para podermos partilhar com o próximo, não é? Isso. De maneira que isto, para mim, é realmente termos o nosso rendimento e honrar a Deus fazendo a sua vontade, que é amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Mas também temos que pagar as nossas despesas, claro, não é? Claro que sim, claro que sim. Aqui, como podemos honrar a Deus com as riquezas sem tentarmos suborná-lo? Eu tenho aqui algumas sugestões, que é fazendo-o de livre vontade e de coração, com alegria, sem esperar nada em troca. Ou seja, a pessoa que o faz de livre vontade e de todo o coração, sem estar à espera de estar ali a fazer um negócio, estará, digamos, honrando a Deus. Claro que esse honrar a Deus com as riquezas pode ser ajudar alguém, sustentar um missionário, apoiar uma pessoa em necessidade, pode ser ajudar a obra de Deus, pode ser ajudar um lugar que cuidam de crianças, crianças sem pai, crianças órfãos. Pode ser de muitas maneiras que nós estaremos abençoando, digamos, honrando a Deus, fazendo aquilo que é a vontade dele e ajudando quem tem a necessidade e também, claro, a Igreja. Não há nada que manuseemos que revele tanto o nosso coração como o modo como lidamos com o dinheiro.
Ou seja, a maneira como nós lidamos o dinheiro vai revelar realmente onde é que o nosso coração está. Obrigado. E eu agora ia pedir à Olinda se podia prosseguir, se faz favor. O que revela a nossa gestão do dinheiro a respeito da nossa natureza. Na sua experiência, como observou que as palavras em Eclesiastes 5:10 eram verdadeiras? Quem amar o dinheiro jamais dele se fartará. Renda. Também isto é vaidade. Exatamente. Agora, uma possível resposta baseada nesta passagem, nós temos que quando nós, ou pessoas ao nosso redor, se tornam gananciosas ou muito centradas no dinheiro, vão querer sempre mais, sem nunca se sentirem satisfeitas. Digamos, esta é uma das possíveis respostas de acordo com esta pergunta, não é? Pode continuar? Qual o relacionamento entre caráter e sucesso? Segundo Provérbios 10:16. A obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. Então, aqui nós podemos também concluir o seguinte: um bom caráter de uma vida justa conduz a uma vida saudável, a uma vida que agrada a Deus, que glorifica a Deus. Provérbios 10:16, visto numa Bíblia, numa tradução parafraseada. A tradução parafraseada não é uma tradução precisa da Bíblia, é uma tradução com, no fundo, uma explicação logo na própria tradução, não é? E diz assim: o que o justo ganha com o seu trabalho ajuda outras pessoas a viver, mas o homem mau desperdiça o seu dinheiro com vícios e maldades. Nós aqui vemos, portanto, o relacionamento entre o caráter e o sucesso, segundo esta passagem de Provérbios. Pode prosseguir? Leia cuidadosamente 1 Timóteo 6:6-10. O que é mau, o dinheiro ou o amor ao dinheiro? Explique. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Nós vamos agora ver que o relacionamento... o que é mau, o dinheiro ou o amor ao dinheiro? Nós acabamos de ver que o problema é o amor ao dinheiro. Esse é que é o grande problema, é quando as pessoas se centram e fazem do dinheiro o seu Deus, não é? Porque a pessoa fica escrava do dinheiro e vive em função do mesmo, tornando-se a raiz de todos os males. Esse é que é o grande problema do dinheiro. Na verdade, não é do dinheiro, é nosso, se nós temos esse tipo de atitude. Pode, por favor, continuar a leitura? Segundo estes versículos, qual é o estilo de vida positivo ou alternativo ao amor ou ao dinheiro? Eu tenho aqui uma possível resposta, que seria viver de forma piedosa, que significa com compaixão e misericórdia pelos necessitados, honrando a Deus e sua obra. E viver com contentamento, sem desejar coisas grandes demais e luxuosas, gerir, fazer uso do dinheiro como um mordomo e não como sendo o dono, não é? Quando um mordomo gera o que não é dele, gera com um propósito. Quando ele está a gerir o que é dele, quando nós gerimos o que é nosso como sendo nosso, muitas vezes nós gerimos de uma maneira diferente, não é? E então gerir como se fôssemos um mordomo, porque na verdade tudo é de Deus, tudo pertence a Ele, não é? E a seguir, a pergunta a seguir... Exatamente. Porque pensa que o amor ao dinheiro faz com que as pessoas se afastem da sua fé. Aqui nós vimos há bocadinho, porque priorizam os seus desejos e não os de Deus, tornando-se senhores de si mesmos. Centram-se numa vida material e esquecem-se da vida espiritual e eterna. Este é o grande problema, não é?
Pode continuar, por favor. Que luz é que Mateus 6,24 derrama na passagem anterior. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Exato. Portanto, isto traz-nos mais luz sobre a passagem anterior, neste sentido mesmo que não é possível nós amarmos a dois senhores, ou seja, nós podermos servir bem duas coisas distintas, não é? Ou vamos fazer bem a uma ou vamos fazer bem a outra. E isso é uma realidade, não é possível amar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Acabaremos por nos dedicar mais a um e desprezar mais o outro. Pode continuar com a leitura, por favor. Encontrando liberdade. Que certeza em Hebreus 13:5 nos ajuda a evitar a armadilha. Explica. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E aqui o que nos ajuda a evitar a tal armadilha de irmos atrás do dinheiro e amar o dinheiro é viver com contentamento e sem avareza, porque a pessoa desse modo não ficará escrava do dinheiro nem viverá em função do mesmo, não é? Viver com contentamento. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Por isso nós podemos encontrar pessoas pobres extremamente felizes. Paulo, de uma prisão escura e úmida, dá o segredo para se ter contentamento. Em Filipenses 4, 11-13, explica o ponto de vista de Paulo. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aqui o segredo que aqui faz referência, dá o segredo para se ter contentamento. O segredo de facto é estar satisfeito em qualquer circunstância e sobretudo confiar em Cristo, que é aquele que o fortalece, ou seja, é de Cristo que vem toda a provisão e é Ele quem nos fortalece. Aí está, digamos, a chave que Paulo nos dá, é podermos realmente confiar em Cristo que nos fortalece e mediante isto vivermos em toda e qualquer circunstância com contentamento. O que diz Mateus 6:19-21, a respeito do dinheiro e como ele se relaciona com o nosso coração. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aí está a questão que nós também víamos do problema de servir a dois senhores, não é? Onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Então, a respeito do dinheiro e como se relaciona com o nosso coração, uma possível pergunta, a resposta é que as riquezas, o dinheiro e os bens terrenos frequentemente se tornam os nossos tesouros. Isso sem nós sequer nos dar conta e não nos apercebermos disso. Mas o nosso coração fica preso a essas coisas, não é? E não em Deus e no seu reino e nas coisas celestiais. Então há necessidade de nós fazermos uma avaliação de nós mesmos e vermos como é que nós temos o nosso comportamento neste sentido e nesta área, não é? Se nós estamos de facto focados e centrados e confiantes em Deus ou se estamos com os olhos colocados nas coisas desta vida. É curioso que um advogado amigo, ele conta-me de um advogado em Lisboa, onde ele tem alugado um espaço num edifício que é desse advogado. Ele tem vários andares num edifício em Lisboa, um homem que tem uma vida bastante boa, que tem alguma riqueza, e ele
tenho um carro já extremamente antigo, com quase 30 anos, e quando a Mercedes não larga e anda à volta dele para lhe vender o carro, ele diz: eu estou muito contente com o carro que tenho, chega-me bem, estou muito satisfeito, para mim serve, não preciso de outro carro. Ou seja, é o tal contentamento, e ele não tem o coração nas coisas desta vida, nem nas coisas terrenas, não é? E ele tem uma atitude adequada. Não quer dizer que ele não pudesse comprar e que estivesse mal nisso, porque ele pode, não é? Ele podia não poder, e se não puder, então podia ser mais complicado, mas a questão é que ele não tem o coração nessas coisas, e é assim que nós precisamos ter, o coração realmente em Deus, e depois as outras coisas temos sem estarmos centrados nelas, não é? Sem nos tornarmos escravos delas. E agora a última pergunta. Descreva o relacionamento atual entre o seu dinheiro e o seu coração. Isto é uma resposta para cada um de vós, participantes, e aqueles que assistirem também através do YouTube, fazerem uma análise, uma reflexão de qual tem sido o relacionamento ao longo deste tempo, ao longo da vida, entre o dinheiro e o nosso coração, não é? Como é que nós temos estado a viver e a relacionar-nos com esta questão? E quem diz o dinheiro diz as riquezas, não é? Porque a tendência é que nós sempre queremos um pouco mais. Uma vez perguntaram, creio que foi a Rockefeller, quando é que para eles seria o bastante? E ele disse que um pouco mais apenas. Um pouco mais apenas e estaria satisfeito, mas sempre um pouco mais, sempre um pouco mais, sempre um pouco mais. De maneira que esse é o problema, é que as pessoas sentam-se e depois vivem em função e têm o coração preso ao dinheiro. Mas é bom cada um de nós fazer uma reflexão e avaliar como é que está em função, em relação a esta situação. Peço desculpa, irmão Agostinho. Diga. Eu queria só partilhar uma coisa, é que o irmão tinha salientado Hebreus 13:5, e aqui há várias traduções, e há umas que ajudam melhor a perceber. E eu achei interessante, e já com o versículo pequenino, Sim, queria pode dizer. Diga. Então tenho aqui, portanto, o Hebreus 13:5, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E depois tem outro versículo que diz, seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse, não te deixarei nem te desampararei. Portanto, há várias, e depois há a Almeida Revista Corrigida, que sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem te desamparei. Eu gostei muito da versão, seja a vossa vida isenta de ganância, e a versão que diz, conservem-se livres do amor ao dinheiro, porque dá uma ideia mais concreta. Perfeitamente. Sim, às vezes é bom ver outras traduções, não é? Há bocadinho eu demonstrei uma delas também, porque ajuda-nos a ter às vezes uma clareza maior acerca do tema em questão. Muito obrigada, Patrícia, e olha, eu vou-lhe pedir para continuar, e lhe pedir mesmo para continuar a leitura. Obrigado, Olinda. E a partir agora aqui do ponto 3, por favor, a Patrícia pode prosseguir com a leitura. Como deveríamos considerar as nossas finanças? O gestor financeiro pela excelência. Poderia a Bíblia, um livro com milhares de anos, oferecer aconselhamento financeiro relevante para a nossa era? Vamos examinar alguns dos proeminentes ensinamentos. Que princípio básico estabelece Jesus em Lucas 14:28? Como se aplica isto às suas finanças? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Exatamente. Este aqui é um ponto bastante claro de que ninguém deverá de envolver-se em compromissos, seja de carros, casas, móveis, etc., sem primeiro avaliar e ver se tem condições seguras para poder pagar. Eu, por acaso, há uns anos atrás, tive um sócio espanhol e eu aprendi uma grande lição com ele, que não sei se aprendi plenamente, mas gostei da maneira dele agir. Ele disse-me, Agostinho, eu tenho o dinheiro para construir e pagar a construção da casa e não sei se mesmo assim devo de construir esta casa nova para mim.
E eu achei muito interessante, porque frequentemente nós ficamos endividados até à ponta dos cabelos para comprar casa ou para comprar coisas, e este homem usava de uma prudência tal que ele já tinha o dinheiro e mesmo assim ele não sabia se iria construir, porque ele tinha já uma casa, não é? E se ele iria construir uma casa ainda maior e melhor e assim. E então é um exemplo. É preciso fazer contas, não quer dizer que se não pode usar dinheiro emprestado do banco, pode, sim senhor, mas é preciso fazer bem as contas e ver se pode pagar com segurança ou se depois a pessoa vai andar em aflição constantemente e acaba por ter uma situação depois difícil e muitas vezes ter que deixar o investimento, não é? Muito bem, pode prosseguir? Se descobre em Provérbios 13:11. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem ajunta com o próprio trabalho aumentará. Ou seja, aqui mostra-nos que a bênção de Deus no resultado do nosso trabalho e não em esquemas para ganhar dinheiro à pressa e por vezes até de formas ilícitas. De maneira que quando ela procede do nosso trabalho e não procedências vãs, ela vai aumentar, porque a diferença é que tem a bênção de Deus. Eu conheci uma pessoa que ela corria, por acaso era um homem, ele corria atrás da riqueza, e então ele lutou para criar riqueza cedo, e ele nunca conseguia, tudo o que ele se metia, aquilo dava tudo mal, corria mal. E ele andou assim durante vários anos, talvez uns 10 anos, a viver dessa maneira, até que ele ficou de tal maneira arrasado e desgastado com o insucesso que tinha em querer ganhar dinheiro fácil, que ele acabou por mudar a atitude dele. E graças a Deus ele agora já tem uma vida mais estável, mas mudou completamente essa postura de querer ganhar o dinheiro fácil e assim de repente. Tudo tem o seu tempo, não é? Pode prosseguir. Como se avaliaria a si mesmo à luz da sabedoria de Provérbio 10:4? Assinalo com um círculo. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O displicente, no fundo, é negligente, é descuidado, não é? Empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Então aqui este quadro mostra-nos os negligentes, os preguiçosos, negligentes, descuidados e os diligentes. E cada um de nós pode fazer aqui uma avaliação. Eu tenho conhecido homens realmente que eu lhes atribuiria se calhar entre o 9 e o 10. Conheço homens que são extremamente diligentes, mesmo, extremamente diligentes. Eu se calhar já me satisfaria aqui entre o 7, talvez já não esteja mal da minha pessoa 7 ou 8, não sei, talvez dentro disto. E cada um de vós pode fazer a sua avaliação nesta tabela e ver realmente se tem usado de diligência ou se tem usado às vezes de um certo descuido, um certo facilitismo ou até mesmo de preguiça. É uma avaliação interessante. Pode prosseguir, Patrícia? Que segredo surpreendente de sucesso se encontra em Josué 1:8? Porque julga que é verdadeiro. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Isso. Qual é o segredo surpreendente do sucesso que se encontra aqui nesta passagem? É observar a palavra de Deus dia e noite, meditar nela e ter o cuidado de fazer tudo conforme o que diz a palavra. E agora uma pergunta interessante mesmo e sobre esta questão, que é: porquê é que julga que é verdadeiro? Porquê é que aquilo que acabou de dizer, portanto, meditar na palavra de Deus e aplicá-la e ter o cuidado de a fazer dia e noite, porquê é que isso é verdadeiro? Eu diria porque é verdadeiro, porque simplesmente é a palavra de Deus, é a palavra que vem do Criador, e nós sabemos por outras passagens da Escritura que Ele vela pela sua palavra para a cumprir, e que diz que também tudo o que o homem semear Ele irá colher. Então há muitas passagens na Escritura que nos mostra
que é assim, não é? E que ao ser a palavra de Deus nós podemos confiar, porque nunca encontramos até os dias de hoje algo na Escritura que realmente fosse falso ou enganoso, ou que não acontecesse. Tudo aquilo que Deus tem dito e predito na Escritura tem acontecido, não é? Então nós podemos confiar. Essa é a razão pela qual nós julgamos que é verdadeiro o que está aqui. O meditar na palavra de Deus e o ter o cuidado, a diligência de a aplicar na nossa vida, isso vai funcionar de certeza absoluta. Pode não ser daquelas situações que é assim em um ano, em um mês, se calhar pode levar algum tempo, mas a verdade é que é firme e funciona. Aquelas que são muito à pressa, muitas vezes depois a pessoa acaba por perder tudo e por cair em laço, não é? E em problemas. Pode prosseguir agora aqui também, por favor. Qual o significado da frase? Tenhas cuidado de fazer. Ficar diligentemente à vida. Portanto, é o significado que tem. E a tudo quanto fizermos os ensinos da palavra de Deus. Ou seja, o termos o cuidado de fazer tem este sentido, este significado, não é? É nós não negligenciarmos a aplicação da palavra de Deus nas várias áreas da nossa vida, não é? Tanto na área financeira, como nos relacionamentos, como no trabalho, como nos negócios, enfim, tudo quanto nós fizermos, se nós o aplicarmos diligentemente, nós iremos ver que irão surgir os resultados, não é? Pode ler agora esta última parte? Procurando mais fundo. A Bíblia tem muito mais a dizer sobre o uso pessoal do dinheiro e da riqueza. Compreendemos que virtualmente cada palavra da verdade da Escritura tem influência no modo como tratamos o que Deus nos deu. Aqui o virtualmente não tem nada a ver com as coisas virtuais hoje da internet, o significado é potencialmente ou de forma possível. Portanto, compreendemos que potencialmente cada palavra da verdade da Escritura, porque ela é a verdade, tem influência no mundo. Como tratamos o que Deus nos deu, não é? É muito, muito interessante. Muito obrigado, Patrícia. E agora vou pedir à Anabela Neves, que pode fazer o favor de prosseguir aqui com o ponto 4. Como podemos prestar auxílio através das nossas finanças? Na parábola dos talentos, descobrimos que Cristo espera que façamos o uso mais inteligente possível daquilo que nos foi confiado. O objetivo é a riqueza pessoal e o luxo? Certamente que não. Temos de usar tudo o que temos para podermos dar àqueles com quem somos responsáveis em primeiro lugar e servir outros conforme as nossas possibilidades. Como é que os primeiros cristãos usaram os seus recursos, segundo Atos 4, 34, 35? Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço de que foram vendidos e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Exatamente. Ora bem, nós vemos aqui o seguinte, que como é que os primeiros cristãos usaram os seus recursos segundo Atos, não é? Nós estamos a ver que isto foi no tempo dos apóstolos. Isto aconteceu no tempo dos apóstolos. E o que é que aconteceu? Naquele tempo houve uma grande perseguição. E as pessoas acabavam por vender as coisas porque elas tinham que fugir também, não é? E vendiam também para ajudar aqueles que tinham necessidade. A manifestação de Deus era de tal ordem, o mover de Deus era de uma intensidade de tal maneira na vida das pessoas que eles sentiam-se compungidos a socorrer aqueles que estavam em necessidade, não é? E muitas vezes tinham que fugir. E a venda dos bens naquela época não só trazia uma ajuda para aqueles que estavam a passar grandes necessidades, grandes aflições, mas também ajudava-os a eles próprios estarem libertos para também, se for preciso, terem que fugir. Porque eles eram perseguidos, eles eram mortos, foi um período muito complicado. Isto aconteceu não só em Jerusalém, em Israel e depois noutros lugares também, noutros países. A perseguição foi em toda aquela Ásia Menor e toda aquela região das igrejas de Éfeso e Tiatira e por ali, por toda aquela região, houve muita perseguição. Paulo era perseguido, ele foi apedrejado várias vezes, eles chegaram a ser mortos, por exemplo, em Roma foram mortos e foram postos
em estacas e ateavam-lhe fogo no tempo de Nero. Portanto, os cristãos sofreram muito. Então, isto era uma época muito especial. Era uma época que estava alimentada pela presença do Espírito de uma forma tremenda, como nós nunca mais experimentamos com aquela intensidade. Nós hoje experimentamos a presença de Deus, mas com aquela intensidade daquele tempo não se tem vivido. E depois também era um tempo de uma perseguição terrível, não é? E as pessoas realmente vendiam para ajudar os que precisavam e para elas também estarem livres de muitas vezes terem que pegar na família e terem que fugir para o outro lado por causa da perseguição. Hoje, isto alerta-nos que nós hoje devemos ter o zelo, o cuidado de ajudar também aqueles que têm necessidade. Primeiro, claro, é a família. Segundo, a família da fé, os cristãos, os crentes, não é? E então, em terceiro, outras pessoas também. A própria Bíblia, ela nos ensina que nós devemos de, primeiro, cuidar daqueles que são da fé. E então nós hoje devemos ter essa diligência, ou seja, às vezes em vez de pensar, eu agora quero um carro novo que vai custar 70, 80 ou 100 mil euros, nós seríamos mais sábios, talvez, agradando a Deus em pegar nessa diferença e ajudar uma quantidade de pessoas que estão passando necessidade, perseguição, fome, aflições, etc. E digamos, isso é, digamos, uma chamada que hoje Deus nos faz. Não é uma coisa tão intensa como naquele tempo, mas nós hoje devemos praticá-la do mesmo modo, não é? Uma forma que Deus nos ensina pela palavra a fazer é dando uma percentagem, não é? Muita gente usa os 10%, que era usado no Antigo Testamento. No Novo Testamento isso não é imposto. No Novo Testamento o que é ensinado é que cada um dê com alegria e dê o que tiver no seu coração. É evidente que se eu dou as sobras, se eu dou só os tostões, eu estou a mostrar a Deus que não tenho fé nele e que pouco creio nele, não é? Agora, se eu quero realmente vivo dependente e confiante em Deus e tenho fé nele, eu não vou dar sobras e tostões, eu vou dar alguma coisa que tenha valor, não é? Que é aquilo que eu gostaria de receber também. Eu só dando um pequeno e breve testemunho, houve aqui um vizinho que teve desempregado vários meses e ele ficou de tal maneira desnorteado que ele fechou-se em casa, a mulher divorciou-se, foi-se embora, os filhos foram-se embora e ele estava desesperado, um homem já com 50 e tal anos. Quando eu soube disso, eu fui ter com ele, fui encorajá-lo, fui ao supermercado e eu comprei tudo aquilo que eu compro para mim. Aquilo que eu compro para mim, se é de primeira, eu comprei para ele de primeira. Enchi-lhe 4, 5, 6 sacos de coisas e fui pôr à porta. E então é isto que nós devemos fazer, ou seja, é realmente ajudar as outras pessoas da mesma maneira como nós gostaríamos de ser ajudados, que é o tal amor que Deus nos ensina. Ok? Prosseguindo, pode continuar aqui com a leitura, faz favor. Pode pensar num amigo que necessita a sua ajuda financeira neste momento? Isto é um exercício que cada um de vós e daqueles que nos assistirem por internet deverá fazer, não é? Gastar uns minutos, se não ocorre agora, depois, mais logo amanhã, tirar uns minutos, um momento e pensar nas pessoas ao nosso redor, primeiro os da família de sangue, os da família da fé e também, depois também outras pessoas, vizinhos e colegas de trabalho, assim, que estejam a passar necessidade e que nós, muitas vezes, sabem, muitas vezes nós não nos apercebemos se não nos despertarmos para isso. Podemos ter ao pé de nós alguém em aflição e a gente nem se dá conta, porque as pessoas frequentemente não dizem, elas sofrem o mais que podem, tentam aguentar-se e não dizem. E é bom nós estarmos despertos para isso, percebermos se há alguém dos nossos relacionamentos ou alguém da igreja que está a passar necessidades, que tem família para sustentar e está desempregado ou alguma coisa, e nós devemos estar despertos e deitarmos uma mão naquilo que for possível, não é? É sempre algo que nós devemos acompanhar com oração, devemos acompanhar com cuidado, porque há pessoas que às vezes recebem, mostram-se em necessidade, mas depois quando recebem uma ajuda, uma oferta, por exemplo, em dinheiro, assim vão fazer unhas de gel e vão comprar tabaco, não é?
Isto já aconteceu numa situação que eu tive conhecimento, por acaso não fui eu que tinha dado a ajuda, mas portanto nós devemos de orar e ser prudentes e sábios da maneira como ajudar. Geralmente é com alimentos, com sacas de alimentos, se alguém precisa de medicamentos a gente compra o medicamento, se alguém tem problemas com os filhos na escola que não tem dinheiro para ajudar a pagar, a gente pode até ajudar a pagar os livros ou algo assim, mas temos que ser prudentes porque às vezes as pessoas depois vão usar o dinheiro em coisas que não são úteis nem necessárias. Pode continuar? Os crentes primitivos apoiavam os cristãos que viajavam para espalhar as novas de Jesus. Faça um resumo das instruções específicas de Paulo a este respeito, que se encontram em 1 Coríntios 16:2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as colheitas quando eu chegar. Ora bem, aqui o que nós vemos é que naquele tempo Paulo pedia aos irmãos em Cristo que ao longo da semana separassem o que pudessem juntar, conforme a prosperidade de cada um. Vejam que ele aqui não diz assim, olha, tem que ser 10%, tem que ser 20%, tem que ser... Não, nem ele dizia tudo o que ganharam é para dar. Não, ele não dizia isso. Ele dizia conforme a prosperidade de cada um, conforme cada um pudesse, não é? Era um tempo de forte perseguição à igreja e havia grande empenho em algumas igrejas em ajudar os irmãos que mais precisavam. Havia casos das pessoas darem até com aperto, ou seja, eles apertavam o seu cinto, as suas despesas, contínuas despesas para poder ajudar os que estavam a passar necessidades e perseguições e grandes aflições. Isso era uma demonstração de amor fantástico. Pode prosseguir? 2 Coríntios 9:5-7. Qual será a nossa atitude ao fazermos uma oferta? Que atitude devemos evitar? Portanto, tive por coisas necessárias exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa benção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aqui a pergunta é, qual a nossa atitude ao fazermos oferta? Que atitude nós devemos de evitar? Nós aqui vemos claramente que nós devemos evitar a avareza, não é? Estarmos a fazer uma oferta e estarmos, enfim, com uma atitude de avareza, quase arrependidos, enfim. Mas fazê-lo com alegria e vejam só, considerar que é uma bênção. Ou seja, ele aqui nem está a falar em questões de oferta, ele está a falar de bênção. Bênção, eu estou mais inclinado a ajudar e abençoar aquela pessoa que está em necessidade do que propriamente a pensar no dinheiro que eu vou disponibilizar para esse fim, não é? É em forma de bênção, abençoar, ajudar a outra pessoa e não ficarmos a chorar aquilo que possamos dar. E então diz aqui no verso 7, diz, cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza, que está a forma que nós não devemos ter, nem como que por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Essa deve ser a nossa atitude, nem por interesseirice, nem com segundas intenções, nem por manipulação, mas realmente fazer com alegria. Pode prosseguir, Filipenses. Leia Filipenses 4:18-19. Como é que Deus considera tais ofertas e qual é o resultado? Filipenses 4:18-19. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus, o meu Deus por Cristo Jesus. Exatamente. Nós aqui vemos que o resultado de tais ofertas, Deus as considera como um cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Ele. E como resultado disso, Ele suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Portanto, quando nós o fazemos com alegria, com gozo,
conforme propusemos no nosso coração, Deus vai se alegrar com tais ofertas, não é? Com tais ajudas. Estas ofertas podem ser na igreja, pode ser em missão, pode ser na ajuda de lares de idosos, de lares que tenham necessidade, ou então lares de crianças abandonadas, enfim, nas várias áreas. Claro que prioritariamente nós devemos colocar onde há necessidade e nos irmãos da fé, não é? E na ajuda também da obra de Deus da Igreja também. A seguir. Como é este princípio é expresso em Provérbios 11:25. Provérbios 11:25. A alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Nós aqui vemos com muita clareza que aquele que dá com alegria e que é generoso no dar, ele vai prosperar de uma forma natural. Não tem que o fazer intencionalmente. Faz-o de coração e naturalmente irá ter o resultado disso, não é? E também, um dia, na sua necessidade, Deus também o socorrerá na sua aflição, na sua necessidade, ou até mesmo às vezes numa outra situação, numa doença, ou assim Deus irá atendê-lo também, não é? É muito interessante esta palavra. A seguir. Conhece um obreiro cristão que pudesse apoiar financeiramente e encorajar em oração? Sugestões. Pense em quem o ajudou a crescer espiritualmente, emocionalmente, etc. Tem ele alguma necessidade que pudesse resolver? Está ele num ministério que esteja dependente de donativos para o seu apoio? Isso. Aqui é colocada a questão de, na parte eclesiástica, não é? Na parte da igreja, que é algo que nós devemos de sem participar, não só participar em termos dos encontros de oração e de estudo da palavra de Deus, mas também de ajudar aqueles que estão a fazer o trabalho da obra de Deus e estão dedicados a ela a tempo inteiro, como missionários, como obreiros, como pastores, como discipuladores que estejam dedicados a ela. Assim, nós devemos perceber qual a necessidade e ajudar alguém. Eu tenho aqui, cada um faça a sua reflexão, ore e procure conhecer as necessidades de algum obreiro, pastor, diácono, discipulador, missionário, ou outro ao serviço da igreja, ou ainda pessoas que o ajudaram no crescimento da fé e procurar ajudar. Isto é uma coisa interessante, é que nós, na medida em que o fazemos, glorifica a Deus, agrada ao coração de Deus e nós acabamos depois por ter gozo, alegria em nós, no nosso coração por tê-lo feito. E é algo que realmente glorifica a Deus e que é bom fazer. Prosseguindo. Quando ora e procura as direções de Deus, existem mudanças que precise fazer no seu uso diário do seu dinheiro? Este é um aspecto para todos os que estamos aqui. Portanto, todos vós que estão aqui a participar e mesmo quem assistir depois na internet, convém fazer aqui uma reflexão e ver em que áreas pode ter necessidade de fazer alterações no uso do dinheiro, não é? Seja em investimentos, seja nos gastos, nas despesas, seja nas ofertas para ajudar alguém, seja nas mais áreas variadas. Nas mais áreas variadas, faça uma reflexão e pondere sobre estas questões que temos estado a abordar, temos estado a estudar, e vendo que há realmente áreas em que seria bom modificar, faça um propósito e um plano de mudança. Eu recordo uma senhora já com os seus 76 anos, ela disse-me que tinha um milheiro que tinha realizado ao longo dos anos, mas que nunca tinha ajudado quase ninguém, nem sequer os bombeiros que tanto a ajudaram quando ela precisou. Eu naquela altura disse à senhora, olha, tenho uma boa oportunidade de os ajudar. Se realmente pode fazê-lo, faça-o, porque realmente eles são pessoas que nos servem constantemente e estão ao nosso dispor a toda a hora que a gente os chama, e são pessoas que nós devemos de facto ajudar, a própria organização dos bombeiros e assim. E então nós devemos ponderar sobre isto e termos este cuidado. Uma curiosidade, eu conheci um empresário que, por acaso, ele foi um homem que teve bastante sucesso e ele tinha um propósito tremendo. Ele dizia que o negócio dele tinha um propósito de servir a população local,
ou seja, poder dar emprego, poder suprir a necessidade das pessoas, as pessoas terem o seu salário para sustentar a sua casa, para poder abençoar as instituições locais, como os bombeiros e outras associações, e poder apresentar um produto no mercado que servisse as necessidades das pessoas. Ou seja, a visão deste homem era extraordinária, ele estava mais preocupado em servir, digamos, a população, em servir as pessoas, do que propriamente em criar riqueza. A consequência disso é que ele acabou por crescer e criar alguma riqueza, mas também nunca foi uma pessoa, digamos, que ostentasse. Ou seja, quando ele podia andar de Jaguar ou de Mercedes ou assim, ele andava de Audi e andava todo feliz com um Audi A4, por exemplo. Eu conheci esse senhor, ele por acaso já faleceu, mas é algo que eu aprendi dele e é realmente interessante. Vamos entrar aqui num outro tema que é como podemos pôr em prática estes princípios. Eu vou pedir então um favor do o Alexandre, se pode aqui fazer esta leitura. Como podemos pôr em prática estes princípios? Para se começar a praticar estes princípios bíblicos, existem 3 exercícios específicos que sugerimos para principiar. Se já uma vez os fez no passado, ou está a ter dificuldades financeiras, então também tem essa resposta. Tudo é devido e pertence a Deus. Exatamente. Pode prosseguir? Deseja fazer uma lista específica de tudo que possui e assinar uma declaração de que vai entregar tudo a Deus? Exatamente. Isto aqui é um desafio para cada um de vós, no sentido em que eu fiz isto há uns anos atrás e isto é muito interessante. Nós fazemos uma lista de tudo aquilo que nós possuímos, a casa, o carro, o dinheiro, os bens, enfim, a empresa, a família, tudo, e nós próprios, não é? E no final nós assinamos e nós dizemos, tudo é teu, Senhor, vem governar a nossa vida e vem nos dirigir. Digamos, isto é uma coisa, é mais um proforma que muitas vezes funciona na nossa cabeça para nós nos mentalizarmos que nós não somos, na verdade, donos de nada, não é? Somos apenas mordomos e que tudo pertence a Deus. Mas fazer isto é bom, quem puder e quiser depois, amanhã ou numa oportunidade de fazer esta listazinha e no final, Senhor, tudo é teu. E assinar é uma boa atitude. Pode ler a seguir? 2. Fluxo de caixa. Mais despesas do que receitas? O próximo passo é determinar o seu fluxo de caixa. Os seguintes impressos podem ser copiados e utilizados para a saúde pessoal. Este é o primeiro passo para controlar as suas finanças. Até que saiba por onde vão as suas finanças, não pode fazer planos ou orçamentos. Exatamente. Isto é uma área extremamente importante e isto é importante para nós pessoalmente, como para a família, como para uma empresa, como até para uma nação, não é? Isto é algo que é muito importante, nós sabemos onde é que nós estamos a aplicar e a gastar e a utilizar o dinheiro e que as entradas não se tornem inferiores às saídas, não é? Como hoje acontece no nosso país, cada vez estamos mais endividados, mais atolados em dívidas. Eu acho que Portugal daqui a pouco já não pertence mais a Portugal, já pertence, enfim, a outros países, à Europa e a outros países, a outras empresas. Mas nós, pessoalmente, nós temos que estar despertos e atentos a isto, porque nós não podemos descurar esta situação. Então nós aqui vamos ver como é que devemos de fazer uma lista e eu durante muitos anos nunca precisei de fazer isto, mas houve uma altura da minha vida que eu perdi os negócios, eu tinha 3 empresas, tive que as fechar às 3 empresas e tive que refazer a minha vida praticamente do zero e eu tive que fazer uma coisa deste género. Ou seja, eu tive que realmente fazer um orçamento, tive que fazer um plano dos gastos da minha própria casa. E isto é bom quando a pessoa não tem as contas orientadinhas, é bom fazer para a pessoa poder organizar e orientar, para que não chegue ao final do mês em negativo. A pessoa quando chega a negativo ou fica a dever a alguém ou depois vai ter que andar na aflição os últimos dias, ou vai ter que pedir emprestado, ou enfim, ou vai ter que estar a utilizar da economia e da reserva que tinha. Portanto, isto é muito importante. Isto pode ser copiado, isto está na internet.
Portanto, podem baixar da internet deste livro e depois podem copiar, porque aqui tem praticamente mencionado todas as áreas de despesa. Aqui começa com o vencimento mensal, outros rendimentos, ou seja, juros, dividendos, rendas, dinheiro que a pessoa receba de outras coisas, e o rendimento total bruto. Depois ele aqui coloca logo em primeiro lugar a pessoa separar o dinheiro para ofertas e dízimos, para aquelas pessoas que também dão e têm uma orientação base como o dízimo, que é 10%, e tirar também os impostos. São logo as primeiras coisas à cabeça que são retiradas, e isto dando a primazia e a glória a Deus, de honrar a Deus com aquilo que nos vem à mão. E depois nós precisamos de repartir por todas as outras despesas, não é? A prestação da renda, o seguro, impostos, eletricidade, gás, água, saneamento, telefone, manutenção, outros. Ou seja, nós vamos escrevendo por aqui abaixo todas estas despesas que nós temos ao longo do mês. Despesas com a alimentação, a mercearia, refeições fora, os automóveis ou transportes, combustível, seguro, impostos. Ou seja, aqui está uma lista praticamente completa ou exaustiva das despesas que nós temos, não é? Seguro de vida, saúde, dívidas, exceto carro e da casa, porque já estão noutro ponto, cartão de crédito, empréstimos ou outros, não é? Eu não sei se ele aqui tinha também questões escolares para os filhos, mas se não tem, podem acrescentar. Tem aqui abaixo. Diversão, babysitter, férias, animais, vestuário, poupanças de investimento, médicos, enfim, diversos artigos de limpeza, domésticos, roupa, lavagem. Isto está bastante exaustivo, não é? Escola, creche, cá está a parte que eu estava a referir, despesas com ensino, materiais e outros. Quando nós preenchemos isto tudo, nós vamos chegar a um valor final. E este valor final terá que ser depois avaliado em função daquilo que entrou. Ou seja, nós vamos colocar os rendimentos líquidos disponíveis, depois de impostos e depois das ofertas que nós separamos para ajudar pessoas em necessidade e para apoiar a igreja. E depois vamos ter aqui a parte das despesas totais e vamos ter o resultado final. Ou seja, nós vamos ver se nos vai sobrar dinheiro ou se nos vai faltar dinheiro. Nós podemos fazer isto numa forma de provisão, ou seja, orçamento, ou podemos fazer isto já com base naquilo que foi o mês. Isto pode obrigar a nós, durante o mês, termos que anotar todas as despesas, pegar os talõezinhos todos, tomar nota de todas as despesas, e todos os dias vamos somando essas despesas e colocando nesta listagem, não é? E depois vamos chegar ao final do mês e vamos poder apurar aquilo que foi gasto, aquilo que entrou e aquilo que saiu. Eu, por acaso, tenho usado um método, eu já fiz este método com rigidez, tive que o seguir mesmo com rigidez durante vários meses e funcionou perfeitamente. Uma coisa que também me ajudou na altura bastante foi, e isso é ensinado da maneira em que nós devemos de fazer a nossa vida financeira, é tudo o que nós temos que não usamos vender. Ou então dar. Tudo que nós temos em casa, na garagem, na sala, no quarto, que a gente tem ali há uma série de tempo, que a gente não usa para nada, mete-se na internet e vende-se aquilo ao preço que se puder vender. Ou, se não der para nada, até tira-se fora e não vamos ter aquilo a estorvar-nos e dá-se. Porquê? Tudo o que a gente puder realizar para baixar dívidas é importante. E quando nós também damos alguma coisa a alguém também é importante, porque Deus também nos acaba por, de alguma maneira, também abençoar e compensar. Então temos que refazer estas contas, ver o que é que estamos a gastar para não gastar mais, ou então também fazer o orçamento, que foi o que eu também fiz. Tanto fiz o orçamento como depois fiz as contas dos meses durante algum tempo, para ver que não estava a passar aquilo que eu podia gastar. É evidente que depois nós podemos ter que decidir onde é que vamos cortar, não é? A gente pode ter que cortar no combustível, nas saídas com o carro, se calhar podemos ter que vender o carro se não for estritamente necessário para a nossa vida, podemos ter que deixar de ir ao restaurante, enfim, cada um terá que fazer uma análise e ver em que é que pode prioritariamente cortar. A pessoa, em última análise, pode até ter que deixar a casa e viver para um apartamento, ou deixar o apartamento e viver para um quarto. E isto tudo acontece temporariamente enquanto depois a vida não se recompõe, não é?
Mas todos temos que passar por estas fases, em algum momento da nossa vida acontece. Uns é no princípio, outros é a meio, outros é mais no fim da vida, mas digamos que quase todas as pessoas passam por esta situação e têm que depois tomar decisões. Nós não podemos viver de uma forma sempre negativa, porque não se poderia. Aguiar, Alexandre, pode continuar aqui a ler este bocadinho que está aqui a seguir? Orçamentos, por onde vai tudo? Depois de estudar a folha anterior, deveria ter alguma ideia por onde vai todo o seu dinheiro. O próximo passo é determinar os seus objetivos do orçamento mensal. Isto será um exercício continuado, porque as receitas e as despesas são dinâmicas. Isto é uma ideia, não exata, e cada pessoa terá a sua lista de prioridades e se está em quarto ou quase alugada, ou com prestação à habitação, ou se está em casa dos pais. Depois tem guia de porcentagem para o rendimento familiar. Exatamente. Portanto, isto aqui é uma orientação para ter uma orientação de orçamento, não é? Aqui os valores que estão aqui colocados estão baseados numa pessoa solteira ou alguém que vive sozinho, um homem ou uma mulher que vive sozinho, não é? A pessoa tem um salário de 1.000 euros, ela vai pagar só para o Estado 11,4% de imposto de IRS e vai pagar depois 11% de segurança social. E deverá separar um X para ofertas, pode ser 10, pode ser 5, pode ser aquilo que tiver no coração. A pessoa 2.000 euros, 2.500, 3.000, 4.000, isto são exemplos apenas. Depois tem aqui uma distribuição de gastos que não tem que ser necessariamente, isto foi feito para uma realidade americana, que em Portugal não funciona exatamente igual, não é? E depois, como eu dizia há pouco, a pessoa pode optar por, não, eu vou viver para a casa dos meus pais um tempo, até que esta crise passe e eu comece a ter um emprego, comece a ganhar dinheiro e posso voltar de novo a ir para a minha casa. E aí a despesa da casa é eliminada, porque está em casa dos pais. Portanto, a pessoa pode orientar. Agora, é verdade que existe sempre um nível de percentual das despesas em função do valor líquido que nós recebemos, que nós temos na nossa mão. Isto é uma orientação base, uma orientação apenas, não é? A pessoa terá que depois tomar opções. Pode ler aqui este texto a seguir, Alexandre? Se as despesas totais são maiores que o rendimento líquido, tem de se cortar nas despesas. As percentagens para as despesas fixas e variáveis podem ser ajustadas, mas o seu total deveria chegar a 100% e não deveria exceder o seu rendimento líquido disponível. Exatamente. As percentagens para as despesas fixas e variáveis podem ser ajustadas, para o seu total deveria exatamente chegar a 100%. Isto é aquilo que nós já falamos, não é? Use o impresso 2 para determinar um orçamento realista para a sua família. Use as diretrizes percentuais dadas no mapa anterior para o seu vencimento, ou seja, isto continua a ser trabalhar o orçamento do mês, não é? Aqui põe-se no primeiro o salário do mês e depois vai-se colocando um percentual que se destina a cada área de acordo com a sua realidade. Aquela era a realidade americana, mais ou menos. Aqui nós podemos colocar a realidade da nossa própria situação pessoal, não é? Isto é tudo preenchido e é feito e é chegado a uma conclusão e a partir daí saber que não pode exceder o rendimento líquido. Tudo isto poderão utilizar, estudar e se precisarem às vezes de alguma ajuda podem falar connosco. Pode continuar esta leitura já agora, Alexandre, por favor. Depois de ter completado estas folhas, olhe para cada categoria dos seus atuais números de despesas e números do orçamento e avalie como poderia diminuir ou aumentar os números para darem com as percentagens realistas. Marque um tempo realista para realizar os seus objetivos, tais como liquidar uma dívida, começar a dar o dízimo ou abrir uma conta poupança, etc. Sugestão: controle as suas despesas durante um mês, escrevendo-as todos os dias. Se achar que o seu orçamento está descontrolado, muitos conselheiros financeiros sugerem o sistema do envelope. Escreva num envelope a que se destina cada pagamento e ponha nele a respectiva importância para cada pagamento. Quando não tiver mais dinheiro nesse envelope, suspenda os seus gastos. Quando gastar todo o dinheiro, não há mais gasto até o próximo vencimento. Se necessitar de ajuda mais personalizada nesta área,
fale com o orientador do seu estudo ou contacte a ASPEC. O que foi de maior ajuda para si nesta lição? Exatamente. Aqui, digamos que é algo que eu vou pôr em aberto, mas ainda antes eu ia pedir para... Eu agradeço, Alexandre, obrigado. Eu vou pedir agora o favor da Patrícia, se podia fazer o favor de ler aqui. Aqui são algumas sugestões de coisas que foram abordadas neste estudo. A Patrícia pode ler no stand, por favor? Alguns dos aspectos abordados. Tudo pertence e provém de Deus. O dinheiro e riquezas não são más, mas se o coração não estiver nelas, não as amamos. Devemos prioritariamente honrar ao Senhor com os nossos bens e com os primícios de nossas rendas, salários, lucros líquidos. Nunca pensar que ofertas ou dádivas compram dons ou favor de Deus. Honramos a Deus quando priorizamos ofertas para a obra, igreja, necessitados e disponibilizamos dos nossos bens ao serviço de Deus. Tudo isto deve fazer com sabedoria, oração e cuidado. A maneira como gerimos o dinheiro mostra onde está o nosso coração, pois não se deve servir a Deus e ao dinheiro. Viver de forma modéstia, com gratidão e contentamento, ajudando os necessitados é agradável a Deus. Conhecer e obedecer a palavra de Deus leva-nos a prosperar por onde andarmos e em tudo o que fizermos. Deus prospera a alma generosa e o que regar também será regado. Devemos inteirar-nos das necessidades dos obreiros e irmãos. Tudo devemos entregar a Deus e sermos apenas seus mordomos. A importância de ter um orçamento e sabermos em que vamos gastar o dinheiro para que nos chegue até ao final do mês e não o gastemos à toa, ficando sem nada para ofertar e arriscando ainda ficarmos a dever a negativo. Se o dinheiro não lhes chega até ao fim do mês, faça o orçamento e controle as contas. Veja o que pode abdicar primeiro para que as contas sejam equilibradas e ainda sobre o mesmo depois de ofertas dadas. Se necessário, separe o dinheiro por envelopes, por semana e para cada finalidade. Ponha seus olhos e foque em Jesus, nas coisas que são do céu, nas vidas perdidas a alcançar. Contenha os gastos necessários que apenas satisfazem os nossos desejos e prazeres. Confie em Deus e invista no reino. Temos agora aqui, por fim, um versículo que é um dos versículos-chave que eu pedi o favor de ler. 1 de Crônicas 29, 11 a 12. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste todos, sobre todos, como chefe, e riquezas e glória vêm diante de ti. Tu dominas sobre tudo. Nas tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar força a tudo. 1 de Crônicas 29, 11 e 12. Ok, só aqui um detalhe aqui em Lucas 12, 34, Jesus disse que onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração e ainda os teus pensamentos. Isto também é outro versículo-chave e muito importante. Gostaria de deixar ainda uma sugestão final para situações de decisões financeiras que precise de tomar, aquisições de algum imóvel ou viatura ou outra coisa do género, ou até mesmo ter que reduzir o seu orçamento. Em primeiro lugar, se for casado, deverá ouvir o seu cônjuge. Depois poderá também ouvir os seus pais. Normalmente os pais têm já uma experiência e podem nos dar bons conselhos. Depois também poderá ouvir algum especialista na área e ainda irmãos na fé maduros, irmãos já com uma experiência de vida. Muitas vezes deles vêm bons conselhos, boas sugestões que nos ajudam a tomar melhores decisões. Temos assim concluído o nosso estudo 2, acerca de usando o dinheiro com sabedoria, onde nós vimos todos estes 5 temas e
na próxima semana iremos prosseguir com o capítulo 4, Caminhando até à Maturidade, onde nós iremos abordar o tema do processo de maturidade espiritual. Ponto 2, a evangelização como um estilo de vida. Ponto 3, discipulado como um estilo de vida. E ponto 4, qual o resultado final. Será o que nós iremos tratar na próxima quarta-feira da semana que vem. E quem quiser tomar nota dos contactos da ASPEC, também tem aqui informação que estes estudos estão baseados nos livros de discipulado da Operação Timóteo, e os contactos da ASPEC para alguém que queira fazer algum contacto, o próprio site também. Muito obrigado pela participação e até à próxima.